hoje a gente vai mostrar, né, como o uso do Copilot pode aproximar o líder do time e colocar todo mundo na mesma direção. Então, estamos aqui com o Victor, falou de figurinhas carimbadas, estamos aqui com as nossas figurinhas carimbadas também. Então, tá junto comigo, tá o Victor, tá o Marcelo, tá o Pamplona, tá o Dudinho, o time da Minuteams em peso aqui no aulão para prestar todo o auxílio e suporte para vocês, beleza? E antes da gente começar a falar, né, do conteúdo, vamos para os nossos combinados de sempre. Então, hoje o aulão vai ter mais ou menos 1h15 de duração, tá? Câmeras e microfones, como de praxe, a gente vai bloquear agora e a gente vai liberar no final para quem quiser interagir com áudio com a gente, beleza? Aí vocês vão ficar à vontade. Chat tá liberadíssimo, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem interagir pelo chat, realizarem perguntas, a gente está aqui à disposição, a postos, para responder todas, beleza? Por favor, não esqueçam de utilizar as reações do Teams enquanto estivermos falando. É muito legal essa interação de vocês, porque quem está apresentando a tela, os emojis sobem ali e dá uma sensação de que a galera tá ali, ó, prestando atenção, tá acompanhando e tá curtindo o que a gente está falando, beleza? Dito isso, gravação, todo mundo pergunta sempre, né? Diegão, onde vai ficar a gravação do aulão? Galera, a gravação do aulão vai ficar disponível apenas para quem é assinante do Minuteams Lab. E aí eu já venho para o nosso jabá, prometo que vai ser um jabá curto. Então, quem quiser, né, conhecer mais sobre os nossos programas, eu vou até deixar aqui já, ó, o link da minha agenda no chat. Marque um papo comigo, vem conhecer mais sobre o Te Inspira, que é nosso principal programa de adoção, né, o nosso principal programa de educação. Vem conhecer o Minuteams Lab, que é a nossa plataforma de aprendizado contínuo, que nela você consegue unir, né, plataforma de conteúdo, workshops ao vivo e até suporte, você monta de acordo com sua necessidade. E vem conhecer também o programa Reset, que é a consultoria e gestão do Microsoft 365. Aqui a gente une, né, a expertise técnica da Solo com a alma transformadora da Minuteams. Beleza? Dito isso, Victinho, prometi que não vai ser um jabá curto. Quem quiser, ó, o Pamps mandou. Eu também estou mandando aqui no chat de novo. Vem bater um papo com a gente, vem conhecer mais sobre os nossos programas, vem conhecer mais sobre a Minuteams. Beleza? Victinho, dito isso, antes de passar a palavra para você, eu quero aqui fazer aquele nosso exercício de respiração para todos eliminarem os ruídos externos. Tem gente voltando do almoço, tem gente entrando aqui que estava em outra reunião. Então, bora eliminar nossos ruídos externos. Vamos fazer um exercício de respiração de 40 segundinhos. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, para todo mundo aqui praticar a presença de verdade. Beleza? Vamos lá, rapidinho. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Boa, 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 boa. Victinho, ó, vou tirar o compartilhamento para você ir pegando por aí, que agora, ó, é com você. Luz, câmera, ação, Victinho. A claquete está batida, é com você. Um excelente aulão para todo mundo. Tá no mudo, Vic. Se você estiver falando, tá no mudo. Ah, desculpa. Só era só pra você tão esperto, Diegão. Eu tô ligeiro, Victinho. Eu sempre tô, Vic. Então, estão vendo minha tela, né? Sim. Diegão, então vamos lá. Sejam bem-vindos, pessoal. Mais um aulão da Minuteams. Chefia. Como transformar, Diegão, a pergunta que não quer calar, como transformar o conhecimento coletivo do time em respostas relevantes para cada um dos negócios? Deixa eu te fazer uma pergunta, Diegão. Manda. Quando a gente pensa em IA,
Qual ferramenta que vem na sua cabeça? Pode ser sincero, não precisa mentir e falar, é o Copilot. Fala a verdade. É o ChatGPT, Victor. Primeira coisa que vem na minha cabeça. Pessoal, existem dezenas e dezenas de ferramentas de IA. ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek, enfim, tem várias. E isso são ferramentas genéricas. Se eu for para aquelas ferramentas mais específicas, você tem aquela lá que cria vídeo, aquela que cria imagens, ferramentas de IA para a área de saúde, para o mundo jurídico, eu sei que tem muitos advogados aqui. Enfim, o que eu posso dizer é que certamente o Copilot, pessoal, não é a melhor ferramenta de IA. Certamente não é. Digão, só que tem uma coisa importante. Para quem usa o Microsoft 365, somente o Copilot é a ferramenta capaz de acessar os dados corporativos. E que são os dados corporativos? Para quem usa o Microsoft 365, você tem ali chats, canais, e-mails, reuniões, arquivos, ou seja, para quem usa o 365, 80, 90% das empresas do mundo, somente o Copilot tem acesso a esses dados. E aí, Diegão, a galera fala, mas eu tenho o ChatGPT, eu posso ir lá pegar um arquivo lá do trabalho e jogar no ChatGPT. De fato, você pode fazer isso, mas é uma forma pontual de você dar acesso a IA. O Copilot não, ele tem uma forma nativa. Qualquer pergunta que você faz, naturalmente, ele já busca todos os seus dados do trabalho. E isso faz toda a diferença. O Copilot não é a ferramenta de IA mais avançada, mas ela é a única capaz de transformar o conhecimento coletivo do time em respostas relevantes para cada negócio, para cada contexto, Diegão. Mas tem uma condição para que isso aconteça. Não sei se você concorda comigo. Se a equipe não compartilha as informações no digital, o Copilot vai ficar no escuro. E aí, eu vou trazer a cena 2 do nosso filme aqui, Diegão. Uma frase que a gente traz muito na Minutins. Para quem conhece os treinamentos, já fez nossos treinamentos, sabe que a gente fala muito. Compartilhar é um novo documentar. Pessoal, o Copilot, ele não erra, ele consulta. Exatamente. Como eu falei, para quem segue a Minutins, sabe que a gente fala muito sobre compartilhamento e visibilidade de informações, né? E aí, Diegão, tem um... na verdade, eu queria trazer uma questão muito legal, porque eu escrevi um texto sobre A e mandei aqui para o time, uma coisa muito legal, que reafirma tudo isso que eu estou falando, né? Eu dei o nome de paradoxo silencioso da inteligência artificial. Antigamente, Diegão, quando você queria buscar alguma coisa, você pesquisava no Google. Acho que todo mundo, na verdade, muita gente faz isso e para algumas coisas eu ainda faço, né? E quando você entra no Google, você busca uma coisa, ele te direciona para uma wiki, para um fórum. Eu, por exemplo, sou um cara de TI. E eu usava muito um fórum chamado Stack Overflow. Quem é de TI sabe que tem um fórum que chama Stack Overflow, né? E as pessoas postam perguntas, escrevem, compartilham conhecimento. Só que acontece, digamos, que desde a chegada do ChatGPT e outras IAs, esses fóruns e Wix tiveram uma queda vertiginosa de participação. O Stack Overflow, por exemplo, 70% de diminuição no número de perguntas e respostas. E eu acho que é meio óbvio, né, Diegão? O porquê? Porque as pessoas não vão mais no fórum, elas simplesmente perguntam para IA. E como ninguém mais está postando lá, ninguém mais está respondendo e compartilhando. E é óbvio, Diegão, a gente ganhou agilidade, ganhou produtividade. Só que, a que custo? Eu acho que a gente está deixando de lado uma das coisas mais importantes. Tem um problema silencioso que ninguém está vendo, Diegão. Grande parte das respostas que a gente recebe do ChatGPT foram escritas em algum momento por pessoas como nós. Por exemplo, em algum momento profissionais escreveram nos fóruns, nas Wix e deixaram lá. Inclusive, quando eu pergunto para o ChatGPT, muitas das respostas elas são coisas que já foram escritas, né? Então, ou seja, o ChatGPT e a IAs, elas não criam nada novo, eles recombinam ideias que nós já escrevemos. Só que, o que acontece se as pessoas simplesmente pararem de compartilhar? O conteúdo vai parar de ser criado e as IAs vão aprender da onde? Pessoal, as IAs, elas bebem de uma fonte chamada humanidade. E essa fonte precisa continuar fluindo. Concorda ou não concorda, Diegão? 200%, Victinho, 200%. Por enquanto começou bem, hein, Vic? Começou bem. Aí Começou a galera bem. deve estar falando o seguinte. Tá, Victor, mas o que isso tem a ver com o Copilot? Pessoal, tem absolutamente tudo a ver. Porque se a principal vantagem do Copilot é ter acesso aos dados corporativos, o que acontece, digam, se as equipes elas não compartilham as informações no digital? Por exemplo, você não tem canais e equipes com dados relevantes para o negócio. O que acontece se as pessoas não escrevem com contexto adequado ali no digital? O que acontece se as pessoas não colocam as decisões que elas tomam ali numa conversa dentro do digital? O Copilot vai ficar no escuro. Você vai fazer uma pergunta, ele vai trazer um recorte de uma informação ali sem contexto, e aí a galera vai reclamar e falar: esse Copilot é péssimo, é terrível. Pessoal, a qualidade das respostas da IA, e eu já vou mostrar exemplos para vocês, ela depende de duas coisas.
Primeira coisa, o prompt que você traz, obviamente, eu acho que todo mundo fala isso, né? O prompt, a forma que você escreve faz toda a diferença, mas tem uma segunda coisa, principalmente no Copilot, que as pessoas não falam, Diegão. O quanto a equipe compartilha as informações no Teams, no digital, nos e-mails, nos arquivos, também faz toda a diferença para o Copilot. Você concorda, Diegão? Será que a galera concorda com essa visão? Victor, eu concordo, acho que a galera concorda. E, Victor, indo nessa linha que você está falando, quer dizer, então, que se o meu time troca mensagens no WhatsApp, o Copilot também não consegue enxergar isso mesmo? Não consegue consultar? Exatamente. O Copilot enxerga os dados corporativos. Então, as equipes que têm grupos de WhatsApp ali, certamente aquelas informações elas não vão trazer nenhum benefício para a IA. Então, por isso que a gente sempre fala na Minutins, e eu sei que pode, num primeiro momento, parecer que não tem nada a ver com a IA, mas tem tudo a ver, pessoal. Compartilhar é o novo documentar. E sabe por quê, Diegão? Eu já vou abrir o Copilot e vou explicar para a galera. Eu vou abrir aqui meu Copilot. Eu sei aqui, digam que muita gente que se inscreveu aqui nesse aulão não é líder. E tá tudo bem, pessoal. Esse conteúdo serve para líderes e não líderes, apesar dos exemplos mostrarem muito para líderes. E tem muita gente que não usa o Copilot ainda, digam. Então eu queria explicar rapidamente. Tá? Ô, Vic, antes de você começar a explicar, eu queria pedir para a galera. Galera, se o conteúdo estiver fazendo sentido, manda a rosa do Dom Diego aí no chat, para a gente saber, por favor. Se estiver fazendo sentido até aqui, tudo que o Victor falou, manda a rosa aí no chat. Manda pra gente quer saber aqui. Boa, é isso, Diego. Então por que eu trouxe tudo isso de compartilhamento? Por que eu trouxe tudo isso? Eu abri aqui o Copilot, né? Então como que eu abro o Copilot? Para quem nunca entrou, que eu vi que muita gente nunca entrou, é só entrar no portal do 365, office.com. Você entra com seu endereço de e-mail corporativo e sua senha. Inclusive, Diegão, o portal foi totalmente redesenhado. Antigamente, a Microsoft colocava os aplicativos aqui no início. Agora, você já consegue fazer uma pergunta para o Copilot. Tá? E um ponto importante, quando eu vou fazer uma pergunta para o Copilot, Diegão, eu tenho duas formas de fazer pergunta. Eu tenho no trabalho e eu tenho aqui na web. Qual que é a diferença? Quando eu faço na web, ele vai fazer uma busca na web inteira, como se fosse o chat GPT mesmo. E se eu clico aqui em trabalho, aqui que está o pulo do gato, Diegão. Ele vai fazer pesquisa em todo o ambiente de trabalho. Chats, e-mails, arquivos, canais, enfim, tudo. O que eu gosto de fazer, Diegão? Eu gosto de colocar sempre, qualquer pesquisa que eu faço aqui, eu coloco trabalho, e aqui nos três pontinhos, ó, eu coloco pesquisa na web. Ou seja, ele vai buscar no trabalho, mas também, caso precise, ele vai buscar na web. E tem uma coisa importante, Diegão. É uma confusão que todo mundo faz, principalmente quem não conhece muito Copilot. Fala assim, pô, Victor, eu tenho já o Copilot. Pessoal, não necessariamente você tem. Hoje em dia, todo mundo consegue abrir aqui o portal e vai ter acesso para fazer uma pergunta no Copilot. Mas alguns de vocês têm o Copilot gratuito, tá? Qual que é a diferença? O Copilot gratuito, você não tem essa divisão aqui, trabalho e web. A pergunta que você faz é somente web, somente como se fosse o ChatGPT. Então, ou seja, para você ter o benefício de ter dados corporativos sendo acessado pela IA, você tem que necessariamente ter a licença do Copilot. Se você tiver a licença, você vai ter aqui esse botãozinho do trabalho. Então isso aqui, Diegão, acho que é uma explicação importante, porque muita gente abre e acha que tem o Copilot pago. Não necessariamente. Você só tem o Copilot pago se você tiver essa divisão trabalho e web. Beleza? Boa. Perfeito, Victor. Inclusive tem gente perguntando isso no chat nesse momento, você acabou de responder, hein? Boa. É isso. E aí, por que é legal você ter aqui o Copilot pago, Diego? Porque quando você faz uma pergunta no trabalho, além da pergunta, você pode dar contexto. Então, por exemplo, ele faz uma busca no trabalho inteiro, mas além dele fazer uma busca no trabalho, você pode referenciar. Por exemplo, eu vou colocar a barra. Quando você está aqui num prompt e você coloca a barra, você consegue referenciar itens do trabalho. Por exemplo, pessoas. Então, eu quero referenciar uma pessoa sobre alguma coisa. Eu quero referenciar arquivos que eu já tenho. Eu quero referenciar reuniões. Note que ele já puxa as reuniões. Quero referenciar e-mails, conversas. Então, ou seja, além do prompt que ele já busca por si só, você pode necessariamente criar um prompt, Diegão, linkando coisas do seu trabalho. Somente o Copilot pago tem esse tipo de acesso. Beleza? Belezinha, Vic. Bom, Diegão, eu mostrei a importância, né, de você ter o Copilot pago, e aí eu quero mostrar agora a importância disso que eu falei aqui. Compartilhar é o novo documentário. Porque eu vou mostrar os exemplos, mas assim, os exemplos só vão funcionar numa equipe, digam, que tem cultura de compartilhar as coisas, de fato escrever, dar contexto. Olha só aqui na Solo e na Minutins, pessoal. Eu vou entrar aqui no meu Teams. Estou aqui no meu Teams, beleza?
Diegão, tem chats, muita gente trabalha em chat em grupo. Aqui na Minutins e na Solo, a gente gosta muito de trabalhar com equipes e canais. Para quem já fez nossos treinamentos, sabe o quanto a gente fala disso. Note, Diegão, que eu faço parte de várias equipes. Team Solo, liderança, produtos digitais. Se eu abro aqui uma equipe, eu tenho canais dessa equipe. Por exemplo, canal geral, onde tem assuntos gerais, tem postagens, enfim. O que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal? Numa equipe que tem a cultura de compartilhar conhecimentos, olha o que eu ganho com isso. Eu vou entrar aqui numa equipe, Diego, que chama Clientes. E aqui na Solo, a Solo, para quem não sabe, é nossa unidade de negócios de Service Desk, gestão de TI, infraestrutura. Então, além da Minutins, a gente tem a Solo Tecnologia, inclusive muitos clientes estão aqui. A gente criou essa equipe aqui, ó, essa equipe clientes, e criamos um canal para cada cliente. Por quê? Porque quando a gente estiver tratando assuntos de clientes, a gente falou, cara, vamos colocar no canal do cliente para a gente organizar e estruturar os assuntos. Por exemplo, se eu entrar aqui no canal A9 Agro, Diegão, tem uma postagem recente que o Pamplona fez sobre um projeto de aproximação. Então, ou seja, o contexto que eu quero dar é, o Pamplona está num projeto lá, nesse cliente, e eu nem estou fazendo parte disso. Mas só do Pamplona escrever aqui, olha o contexto que ele deu, colocou objetivo, colocou o link do formulário, enfim, teve reações, teve respostas, enfim, tem um assunto rolando nesse cliente. Só do Pamplona ter feito isso, Diegão, já é um ganho para mim, para ele, para a equipe e para a IA. Porque eu, apesar de não estar fazendo parte disso, eu sei que isso está acontecendo, porque essa informação está visível para mim, e o meu Copilot, de algum modo, vai ter acesso a isso. Beleza? Outro exemplo que eu quero trazer, Digão. Se eu descer aqui, eu tenho esse canal Vagalume, que é outro cliente nosso também, tá? E tem uma outra postagem nessa mesma linha que o Murilo fez. O Murilo, ele estava num projeto num cliente, que a gente estava tirando o cliente do Google, colocando na Microsoft, e quem estava gerenciando esse projeto era o Murilo. O Murilo também fez questão de escrever, contextualizar aqui para o time. E note que ele fez uma postagem aqui bem estruturada, teve várias reações, várias respostas, ou seja, teve um assunto rolando sobre isso. Além da importância, digamos, da visibilidade, eu não sei se você percebe. Cara, você concorda comigo que muito provavelmente o Murilo usou IA para escrever esse post aqui? Quem já usa o ChatGPT sabe, porque você vê aqui esses emojis, essas divisões. Você concorda comigo ou não, Diegão? Concordo, Victinho. Posso falar uma coisa? Tem muitos líderes e muitas pessoas que têm preconceito. Cara, eu já vi isso. Já vi isso, das pessoas olharem e vai lá e responde ainda, fazendo uma chacota. Ah, escreveu isso com o chat GPT, escreveu isso com a IA. Pessoal, os líderes não devem fazer isso. Eu vou te falar, eu sou líder aqui na Solo e eu já tive muito preconceito. De fato, Diego, é muito melhor a pessoa escrever por si só um texto. Concorda ou não concorda? Concordo. Ela dá o tom dela. Só que tem muitas pessoas que às vezes não tem tempo de escrever uma postagem estruturada ou não tem tanta familiaridade em escrever, em estruturar. Digam, é melhor a pessoa não compartilhar conhecimento ou ela usar IA para compartilhar? É melhor ela compartilhar o conhecimento usando IA, sem IA. Tem que compartilhar, Victor. Exatamente. Eu sei que o ideal não seria, mas, cara, se as pessoas estão usando IA para escrever mais, para contextualizar mais, cara, todo mundo sai ganhando. Então, primeiro, antes de eu mostrar exemplo de Copilot, o primeiro papel do líder é ser o guardião do conhecimento coletivo. Ele precisa estimular que as pessoas compartilhem informações no digital. E se elas estiverem usando IA, beleza, tá tudo bem, pode usar IA. E se alguém, em algum momento, Diegão, escrever alguma coisa errada aqui, porque a IA erra, cara, a gente não vai corrigir fazendo chacota, falando, a IA errou. Não, você simplesmente aponta o erro, fala, tem esse erro aqui, dá uma olhada. Por quê? Porque você não está desestimulando o uso da IA. Você está simplesmente estimulando que ela tenha senso crítico de ler a resposta da IA antes de escrever. Então, primeiramente, o papel do líder, Diegão, é estimular o conhecimento, estimular difundir o conhecimento coletivo. Então, pessoal, como líder, não tenha preconceito. Se a pessoa estiver usando IA para compartilhar, deixa compartilhar. Concorda, Diegão? Concordo, Victor. Concordo tanto que até escrevi aqui no chat em negrito. Líder, seja guardião do conhecimento coletivo, Victinho. Exatamente. E o Marcelo levantou a mão. Por favor, Marcelo. Obrigado, gente. Vou ser curto para a gente não ir para um outro caminho, porque essa discussão ela é longa, né? Mas o Vitor apontou bem, né? Para a gente não desestimular, e essa frase, líder seja o guardião do conhecimento coletivo, acho que ela é super válida e relevante, a gente precisa seguir isso. Agora, como esse conteúdo aqui é um conteúdo para líder, eu me sinto no dever de falar isso para vocês. Eu sou líder aqui também, e o que a gente não pode fazer, mesmo as pessoas compartilhando, é acreditar
que as pessoas compartilhando, escrevendo, né, com a IA, vão de uma hora para outra aprender a sintetizar as coisas, a ter senso crítico, a encadear raciocínios. Então, por um lado, você estimula a pessoa a fazer isso, e por outro, você desenvolve a pessoa a ter senso crítico, a encadear o raciocínio, as coisas que são inteligência humana e não da IA. Então, eu só queria fazer essa observação, porque isso aqui é um conteúdo para liderança e para ficar esperto. Não é porque chegou a IA que todo mundo vai escrever super bem, que num passe de mágicas as pessoas vão aprender as coisas, e não é. Isso pode estar, então, né, isso pode esconder algumas áreas de desenvolvimento das pessoas que são muito importantes, não só para escrever, né, para o dia a dia, né, para o dia a dia de trabalho, para a tomada de decisões. Então, é esse ponto só que eu queria destacar, Vitor. Obrigado. Sem dúvida, Marcelo, é isso. Não vamos confundir, né? Mas, de fato, os líderes eles têm que estimular esse compartilhamento de informações. E aí, Diegão, Marcelo, eu já quero ir para a nossa cena 3 aqui do aulão, porque eu vou começar com exemplos práticos para líder. Diegão, eu vou mostrar exemplos e tem uma coisa muito legal nos exemplos que é o seguinte: tem muitos líderes e muitas pessoas que acham que a IA vai melhorar os profissionais. Ah, a IA vai me tornar um líder melhor. A IA vai. Eu vou conseguir delegar todas as minhas tarefas repetitivas para a IA. Pessoal, a IA ela é um espelho. Ela amplifica o que já existe. Pessoal, a IA não cria cultura, ela só reflete e amplifica o que a gente já tem. Se, por exemplo, você é um líder consciente, as perguntas que você vai trazer vão amplificar presença e impacto. Agora, se você, por exemplo, é um líder ausente, autoritário, ela pode intensificar o distanciamento e o microgerenciamento. Digamos, por exemplo, se você é um líder que gosta de microgerenciar, você vai fazer perguntas que vão trazer controle, você vai querer saber o que cada um está fazendo. Aí não faz sentido. Então, ou seja, a IA, ela não muda ninguém, ela só reflete aquilo que você já é, simples assim. Por exemplo, Diegão, eu sou um líder que gosta muito de dar feedbacks para os meus liderados. Eu acho que com feedbacks as pessoas conseguem crescer, você consegue criar rotas, criar caminhos dentro da empresa. Por exemplo, eu faço avaliações com o pessoal aqui da equipe, tento fazer com certa constância, né? E nós temos uma avaliação aqui que a gente faz semestralmente. E hoje em dia, quando eu vou fazer uma avaliação com alguém, dar um feedback para alguém, o que eu faço? Eu peço ajuda da IA. Então, olha só, eu vou entrar aqui no Copilot, certo? Olha o prompt que um líder pode usar, que eu uso bastante hoje em dia. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma reunião de feedback com fulano. Então, eu vou tirar o fulano aqui, Diegão, e como eu mostrei, eu posso referenciar pessoas. Eu vou colocar a barra e vou referenciar o Douglas. O Douglas é uma pessoa aqui do meu time, então vamos supor que eu queira dar um feedback para o Douglas e eu vou fazer essa pergunta, ó. Pode me ajudar a trazer temas relevantes de 2025? Quero uma síntese de projetos, atividades, demandas e principais tickets que ele participou. Vou tentar pegar as coisas mais relevantes, levar na reunião de feedback, elogiar e discutir caminhos. Digão, quando eu faço essa pergunta aqui, o que o Copilot está fazendo? Ele vai tentar pegar tudo que eu tenho acesso, obviamente. Ele só pega as coisas que eu tenho acesso. Mas lembra que eu falei do compartilhamento de informações? Se o Douglas não compartilhou as coisas ali, certamente as respostas que eu vou ter vão ser quase nulas, porque não vai adiantar nada. Mas como a gente tem uma cultura aqui de compartilhamento, olha só que legal, ele trouxe aqui projetos e reuniões estratégicas, automação de onboarding com Power Automate, que foi o que o Douglas fez, projeto de compliance com a Vivo. Aí ele mostrou, tem várias coisas, ó. Atividades técnicas e operacionais, enfim, trouxe pontos fortes a elogiar. Ele até me sugere algumas coisas, proatividade técnica, organização e acompanhamento, enfim, Diegão. Obviamente a IA, ela não vai dar o feedback para o Douglas, sou eu que dou. Só que eu posso usar o poder da IA para me lembrar. Cara, eu como líder, às vezes, Diego, eu não lembro tudo que rolou. Eu posso pedir ajuda da IA. Por quê? Porque ela vai tentar sintetizar tudo aquilo que foi compartilhado no digital e vai me trazer. Aí antes da reunião de feedback, eu posso pegar isso aqui, reler e ter mais caminhos e mais argumentos para falar com o Douglas. Gostou disso aqui, Diego? Você já fez isso aqui? Nossa, eu gostei muito. Inclusive, tem gente até mandando, não rosa no chat, mandando o buquê inteiro, Victor. Buquê inteiro? É buquê inteiro. Porque a galera, Diego, quando fala de Copilot na internet, fica resumindo e-mail, fica escrevendo no Word. Aqui no Minutinhos é diferente, né, Diego? A gente quer mostrar um negócio com autoridade, de fato, que faça sentido para líderes, Diegão.
Boa, Olha outro Vitinho, exemplo isso aí. aqui, Diegão. Eu poderia continuar a conversa, pedir ajuda aqui para me colocar em tabelas, enfim, poderia continuar, mas eu vou clicar aqui em novo chat. Eu vou mostrar um outro prompt que tem muito a ver com o que eu estou falando, Diegão. Olha esse prompt aqui, ó. Eu sou um líder muito preocupado, Diegão. Eu acho que os sinais que as pessoas escrevem fazem toda a diferença, cara. Eu gosto de sempre me preocupar com o bem-estar, para ver se a pessoa tá bem, se ela tá feliz e tudo mais. Eu perguntei o seguinte, ó. Analise as comunicações dos últimos meses por e-mail, chats, Teams. Me avise se existem mensagens de alguém com demonstrações de sinais de estresse, sobrecarga, desmotivação, conflito ou sentimentos que possam impactar a fluidez da equipe. Digão, tem tanta coisa rolando que às vezes alguém escreve alguma coisa e eu não pesco, porque, cara, o dia a dia é corrido. O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo ajuda para a IA para ver se ela vê em todas as minhas comunicações sinais de estresse, desmotivação. Cara, ele me trouxe várias coisas, inclusive em tickets aqui, e várias coisas que eu posso ler e ficar de olho. Então, olha só que legal. Ele mostra aqui as recomendações para mim. E, obviamente, Diegão, às vezes a IA erra. De fato, a IA erra. Ela traz coisa que ali não tem contexto. E é exatamente por isso que o Copilot sempre dá as fontes, Diegão. Toda resposta, note que aqui embaixo eu tenho fontes. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar exatamente as fontes da onde ele achou isso aqui, Diegão. Então, eu, como líder, posso ver se existem sinais. E, cara, eu vou ler aqui uma síntese, mas eu posso também buscar a fonte direto para ver se aquilo que a IA me trouxe faz sentido. Então, ou seja, Diegão, a IA, ela tem uma coisa que a IA faz, né, que é poder de síntese. Ela pega muitas informações e consegue processar de uma forma melhor. O ser humano não consegue. Então eu, por exemplo, posso pedir ajuda da IA para isso. Boa. Beleza? Beleza, Vitinho. Gostou? Digão, Demais. quero mostrar outro exemplo para a galera. Um exemplo muito, muito legal. Olha só isso aqui, Digão. Eu quero mostrar um aplicativo de atualizações, porque ele tem tudo a ver com o que eu vou... Não é IA ainda. Eu vou mostrar primeiro um aplicativo que a gente usa para se atualizar. Depois eu vou falar como que a IA entra nisso tudo, tá? Eu vou entrar aqui no meu Teams, Digão. Olha só que legal. Estou aqui no meu Teams. E eu não sei se a galera já sabe, e para líderes esse aplicativo é muito legal. Eu vou clicar aqui no botãozinho de aplicativos aqui do Teams. Aqui é a loja de aplicativos. Existe um aplicativo, Diego, que chama Atualizações. Vou buscar ele aqui. Atualizações. Eu não sei se a galera usa, a gente fala muito aqui na Minutins. É esse aqui. Se você nunca instalou, você clica em adicionar, depois você clica em abrir aqui, beleza? Vou clicar e vou abrir. Eu até clico com o botão direito e sempre fixo esse aplicativo. Digão, esse aqui é um aplicativo de atualizações. O que é esse aplicativo? É uma forma das equipes se atualizarem. Por exemplo, eu vou entrar aqui em gerenciar solicitações e vou entrar numa atualização que eu criei com o meu time. Essa aqui, ó, infantaria, Digão. Eu vou entrar aqui nela só para explicar rapidamente o que é esse aplicativo. Ó. O que eu fiz? Eu criei uma atualização aqui chamada Infantaria, que eu faço perguntas para o pessoal do meu time. Por exemplo, como foi essa semana na operação? Uma uva convencional? Foi uma loucura? Como você está se sentindo? Compartilhe os acontecimentos importantes da semana. O que você fez nos tempos de foco? O que você planeja para... Enfim, tem várias perguntas aqui, Diegão. E além dessas perguntas, eu coloco quem eu vou lembrar de preencher. Então, eu coloquei toda a equipe técnica e eu coloquei também que todo mundo pode ler. Então, ou seja, todo mundo preenche, todo mundo lê o que todo mundo fez. Então, a gente usa essa atualização para todo mundo, digam, se atualizar. É um aplicativo muito legal, você concorda? Você usa bastante para líderes. Muito. Eu não sei se os líderes usam, mas, cara, é muito legal, concorda? Concordo, Vitinho. É muito bacana mesmo. E aí, Diegão, esse aplicativo é muito legal. E toda sexta, eu coloquei para toda sexta-feira avisar todo mundo para preencher. Então, por exemplo, essa atualização é semanal. Toda sexta-feira a galera recebe falando, você tem uma atualização. Então, todo mundo que preenche, eu recebo as atualizações. Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui, só para vocês verem aqui as que eu recebi. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Por exemplo, do Pamplona, essa aqui, do Pamplona. Então, o Pamplona preencheu a última e foi escrevendo tudo aqui. Então, o que ele faz? Ele atualiza todo o time sobre o que ele fez. Beleza? Digam, só que eu como líder, eu tenho muita coisa para fazer, cara. Às vezes eu não lembro o que eu fiz na semana. Como que eu uso a IA para me ajudar a atualizar o time do que está acontecendo? Olha o que eu faço hoje em dia. Quando eu recebo uma mensagem para atualizar, Vitor, você tem uma atualização, então eu preciso escrever para o meu time tudo aquilo que eu fiz na semana, enfim. Como que eu faço? Hoje eu entro aqui no Copilot, eu vou até pegar o prompt, eu já deixei aqui pronto, é um prompt grande, tá, Diego? Olha só. Um prompt grande, deixa eu pegar aqui na minha outra tela.
Copiei. Caramba, é tão grande que para copiar e colar você foi até o final da página, Victor. É isso Exatamente. mesmo? É porque é Olha um isso. prompt que eu dou todo o contexto aqui para a galera. Eu falo, ó, aqui na Boa. Sola temos duas áreas de negócios, a Sola Minutins. Escrevi aqui muitas coisas, onde que ele deve buscar as informações, ou seja, eu dei um contexto completo. E aí, a partir desse prompt, Diegão, ele vai tentar me sintetizar as coisas ali que aconteceram na semana, para quê? Para eu escrever para o meu time. Então, ou seja, é uma forma que eu encontrei de, cara, deixa eu lembrar o que eu fiz, porque às vezes foram tantas coisas. Então a IA, ela pode te ajudar nisso. Então olha só, aqui está um resumo dos principais acontecimentos. E ele vai me escrevendo aqui, Diegão. E obviamente, eu não vou copiar e colar tudo isso aqui. Eu vou ler e o que for relevante, eu vou levar para o meu time. E a galera, digam, às vezes deve estar falando, pô, Vitor, mas isso aqui é muito grande esse prompt e tudo mais. Eu sei, mas eu vou mostrar para vocês que dá pra gente salvar prompts. Então, por exemplo, esse prompt aqui, Diegão, eu uso toda sexta-feira, porque quando eu chego a atualização eu vou lá e uso. Em vez de eu ficar copiando e colando, eu posso pegar esse prompt e salvá-lo. Ó. Note que ele vai me trazendo aqui minutinhos, semana intensa, com foco em IA e cultura digital. Ele mesmo vai me lembrando o que eu fiz, porque eu fiz uma pergunta aqui toda estruturada, Diegão. Então, ou seja, olha que exemplo legal para líderes, Diegão. Já tentou fazer isso aqui? Victor, não tentei. Vou adicionar isso no meu to-do com certeza para me ajudar, viu, Victinho? Certeza. Vai colocar? E é engraçado isso, né, Victor? Porque o pessoal às vezes fala, né? Pô, Diegão, pro Victor, eu pergunto e a IA não me responde metade disso. Mas aí a pergunta da pessoa tem meia dúzia de palavras, né, Victor? Como é que você quer, sem contexto nenhum, que a IA te responda alguma coisa que seja válida, né, Victor? Não dá, né? Exatamente. E aí, Diego, o pessoal fala, pô, Vitor, mas é muito grande. Olha o que você pode fazer um prompt, já mostrando para líderes. Se você usa isso com frequência, você passa o mouse aqui em cima dele, Diego, e salva esse prompt. E aí você clica aqui em salvar e você deixa ele pronto. Você pode até dar um título para ele. Por quê? Porque ele vai ficar nas suas sugestões, Diegão. E aí quando você coloca um título aqui nas suas sugestões, ó, deixa eu dar um novo aqui. Note que aqui embaixo, ó, ele aparece várias sugestões de prompts, por exemplo, resumir uma reunião, enfim. Ele vai ficar aqui como um prompt padrão. Então, ou seja, você não precisa ficar escrevendo toda hora. É um prompt que eu uso e aí o que eu faço? Eu pego esse prompt aqui, mando, tenho mais ou menos o que eu fiz na semana, Diegão, posso vir aqui no aplicativo de atualizações e mandar a atualização para o meu time. Ou seja, é também um exemplo, Diegão, para mostrar para a galera, a IA, ela não cria cultura, ela amplifica a que a gente já tem. Se eu sou um líder preocupado em compartilhar, cara, eu vou usar a IA para isso. Se você é um líder que gosta de microgerenciamento, certamente você vai usar a IA para ficar microgerenciando o seu time. Beleza? Victinho, antes de você ir para a cena 4, eu vou pegar o compartilhamento aqui, sua câmera tá travada, eu vou pegar o compartilhamento para ver se destrava, e aí, já destravou, beleza. Pode pegar de volta, Victinho. Posso pegar? Pode, beleza. Vamos lá. Calma aí, me avisa quando vocês estiverem vendo aí, hein, Diegão. Beleza. Já deu spoiler da cena 4 pra galera. Boa, Victinho, tamo vendo. Estão vendo? Então Tamo. Vamos lá. Cena 4, Diegão. Cena 4. Tempo inteligente, mais presença, menos operação. Diegão, os líderes, na verdade não só líderes, todo mundo, mas principalmente líderes. Normalmente a gente tem pouco tempo, né? Nosso tempo está escasso. O que a IA pode fazer? A IA ela pode liberar tempo do líder para o líder focar em pessoas, cultura e estratégia. Pessoal, o líder ele precisa se dedicar ao que é humano. Todo o resto é secundário. Tudo que a gente puder delegar para a máquina, a gente tem que delegar. Eu vou te falar, Digão, eu acho que 80% do papel do líder é trabalhar com pessoas. Não tem nada a ver com operação. Então o líder, ele precisa estar presente, mas não necessariamente estar dentro da operação. Isso é fundamental. Beleza? Acho que tem alguém com a mão levantada também, né, Digão? O Marcelo tá com a mão levantada. Por favor, Marcelo. Tira do mudo, tira do mudo. Estão me ouvindo, né? Tamo. O Vitor travou e fiquei prestando atenção lá nele, né? Já aproveita. Deixa eu pegar o compartilhamento de novo. Tá bom. Boa, Mas Marcelo. Vitor, eu acho que você vai falar sobre isso, né? Mas é muito importante, gente. Nós estamos aqui para. Aqui não é um aulão para falar, né, de performance de ferramentas. É um aulão pé no chão, né? Tanto que a gente fala da ficção, a adoção sem ficção. Né? Porque a gente está conversando aqui para a gente parar com essa ideia de milagre, etc. Ponto. De que a IA faz milagre, de que o Copilot faz milagre, de que qualquer outra IA faz milagre.
E esse ponto é um ponto muito importante, né? Delegue à máquina o que é repetitivo, dedique-se ao que é humano. E aí é um paradoxo, né? Não sei qual que é a palavra aí, mas dedique-se ao que é humano. Se comunicar não é humano, Sim. e por que tem tanta gente terceirizando a comunicação para IA? Né? Então, por mais que você vá lá, resume um e-mail, ou você vai lá e, como o Vitor falou, deixa eu atualizar o meu time do que eu fiz, cara, lembre-se que comunicação também é humano. E não o que vai acontecer? Vai ficar uma guerra de IA. Né? Um manda um e-mail com IA, o outro responde e-mail com IA. Né? É um contraponto do. Bom, o líder não pode desestimular, né, esse uso, mas, cara, você não pode ficar inerte quando você chega e vê que uma conversa é uma conversa sobre 12 As. Comunicação é humana, gente. Então, nós temos que se dedicar ao que é humano. Perfeito, Marcelo. Perfeito. É isso aí. Boa. Vitinho, Vou você quer compartilhar pegar... aqui, posso? Pode. Então vamos lá, Diegão. Me avisa quando vocês estiverem vendo minha tela de novo. Estão vendo? Tamo. Então vamos lá, pessoal. Como o Marcelo mesmo falou, como fazer, Diegão, para a gente estar mais presente, mas sem necessariamente estar dentro da operação? Tem uma função nova do Copilot que é muito legal, Diegão, que é o facilitador de reuniões. O que é o facilitador? Eu acho que vocês devem até ter visto. Ó. Eu vou entrar aqui, Diegão, para a galera ver o chat da reunião. Eu estou aqui no chat da reunião. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem aqui um facilitator que está sempre mandando informações aqui. Ó. Deixa eu até ver se eu vejo aqui, ó. Onde que o pessoal mandando um monte de rosa aqui e tudo mais. Deixa eu descer aqui. Facilitator, facilitator. A Duda mandou alguma coisa pro facilitator, né, Mandou, Diegão? não. Vai descendo, Victor, que como você saiu Aqui, e ó. entrou, Aqui, isso. isso, ó. Vou trabalhar nisso. Então, notem, Um pessoal, que pouco tem mais para aqui. cima tem, Victor. Aqui, ó, Isso aí, aqui, ó, boa. isso aqui, facilitator. O que é o facilitator? O facilitator é um recurso do Copilot, onde a gente coloca um facilitador de reuniões. Digam, muitos líderes faziam isso, as pessoas em reuniões normalmente, quando estava uma reunião, às vezes tem muitas ideias, e eu lembro antigamente que tinha um cara que ia sempre fazer uma ata da reunião, e escrever as ideias. Não tinha isso que acontecia? Tinha. Cara, em tempos de IA, será que a gente precisa fazer isso? Um líder pode, por exemplo, terceirizar isso para o facilitator. O facilitator é um recurso que fica no chat, mandando a todo momento o resumo da reunião, o que está acontecendo, e você pode até perguntar coisas para o facilitator. Note que o Pumps mandou aqui, faça um resumo da reunião e gere um documento. Ela gera um documento no loop. Você pode fazer qualquer pergunta sobre a reunião e, além disso, proativamente, digam, o facilitator ele vai mandando informações. Olha só, o resumo da reunião até o momento, abertura, ambientação, objetivo do aulão, e ele vai trazendo aqui. Obviamente ele traz isso porque a reunião está sendo transcrita. E aí muita gente fala, pô, Vitor, como que habilita o facilitator? Pessoal, é um recurso novo e é super fácil de habilitar. Olha só que legal, Digão. Para eu habilitar esse recurso, eu entro aqui, por exemplo, eu vou criar uma reunião, certo? Eu entro aqui para criar uma reunião, vamos supor que eu queira criar essa reunião hoje. Eu coloco aqui, vou colocar um título. Por exemplo, Digão, deixa eu copiar aqui. Vou colocar o seguinte, ó. Balanço Aulão 34. Aí eu vou convidar a Duda e vou convidar também o Pamplona para essa reunião. Beleza? E vou colocar aqui uma pauta. Digão, eu sei que não tem muito a ver. Na verdade, tem a ver, né? Toda reunião que a gente for fazer, Digão, a gente precisa pôr pauta, principalmente para a IA saber do que se trata essa reunião. Então, os líderes, pessoal, eu acho que principalmente líderes devem estimular que as pessoas preparem a reunião e escrevam o que exatamente vai ter naquela reunião. Não só para todo mundo vir brifado, Diego, mas para a IA saber exatamente do que se trata essa reunião. Quando ela tem contexto, você vai ter respostas muito melhores. E aí, Diegão, facilitator, eu simplesmente venho aqui, ó, habilito o facilitator. Ou por aqui, ou se não aqui nas opções de reunião. Ó, clico aqui em opções de reunião, eu clico aqui, eu tenho essa opção Copilot e outras IAs. Aqui, pessoal, eu consigo habilitar ou desabilitar o facilitator. Quando eu habilito o facilitator, Diegão, automaticamente ele já vai funcionar no chat da reunião, exatamente como está funcionando aqui o nosso. E sabe qual é o melhor, Diegão? Não é todo mundo da reunião que precisa ter a licença do Copilot. Somente o organizador precisa ter. E se o organizador tiver,
O Facilitator funciona no chat para todo mundo, inclusive mesmo quem não tem a licença. Digam, o Facilitator, eu vou te falar que é como se fosse um funcionário que está ali pegando as informações, jogando e direcionando a reunião. Então eu tenho certeza, Digam, que o Facilitator certamente é um exemplo de como a gente pode delegar à máquina o que é delegável para a máquina e a gente se dedicar ao que é humano. Ou seja, de fato a reunião, de fato a discussão. Todo o resto, a síntese do que foi falado, delega isso para a máquina. É super, super importante fazer dessa forma, pessoal. Então é um exemplo poderosíssimo, Diegão. E é novo, a galera não conhecia o Facilitator, né? É verdade, o pessoal falando que é sensacional e o Fábio até coloca aqui, ó, essa função é ótima, às vezes é até melhor do que gravar a reunião para ver depois. Com certeza, Fábio, com certeza. Ó, e o Marcelo Exatamente. com a mão levantada, por favor, Marcelo. Porque hoje teve um caso, né, Vitor? Não sei se você vai falar da reunião em canal, né? Hoje teve um caso que o time, a gente, né, uma reunião de emergência que aconteceu aqui por conta de um cliente. Eu não participei dessa reunião e o Vitor pegou os detalhes do que o Facilitator fez e postou nessa reunião dentro do canal do Teams, né? E eu não participei da reunião, eu bati o olho ali, eu vi o que eles falaram. Então também não adianta, né, Vitor, você ter um facilitator, se depois você não compartilha com o time o que foi falado na reunião, né? Então, isso não tem nada a ver com IA, não tem nada a ver com Copilot, né? E isso é o que faz a comunicação do teu time fluir, né? Exatamente. É aquilo que a Perfeito. gente falou, a IA é o espelho, né? Se o líder é preocupado em compartilhar, ele vai usar a IA para compartilhar com o time. Se ele é um líder que não se preocupa com isso, não vai adiantar nada, ele vai usar a IA para outras coisas. Então é exatamente isso, Marcelo. Beleza? Boa. Digão, outro exemplo que eu quero trazer sobre tempo inteligente, mais presença, menos operação. Cara, é um exemplo muito legal e eu vou te falar, quem usa o Copilot, eu tenho certeza que quase ninguém usa os agentes do Copilot. Digão, eu vou entrar aqui novamente no Copilot, beleza. Aqui no Copilot, esse aqui, pessoal, é o chat padrão Copilot. Você pode fazer uma pergunta. Mas eu não sei se vocês percebem, quem já usa o Copilot, a gente tem aqui os agentes. A gente consegue criar, Diego, agentes personalizados. Eu posso clicar aqui em criar agente, eu crio um agente especializado em alguma coisa. Eu não vou criar do zero, eu quero mostrar um que eu já tenho, Diego. Esse aqui, ó, dados Zdesk. O que eu vou fazer? Eu vou editar ele aqui e vou mostrar para vocês algumas coisas importantes. Isso aqui é um agente que eu criei, tá? Eu não sei se a galera conhece o que é um agente, mas um agente é você pegar o chat Copilot e especializá-lo numa coisa, numa tarefa específica. Eu dei o nome desse agente, digam, de dados Zdesk. E eu coloquei uma descrição e coloquei as instruções dele aqui. Qual que é o contexto, pessoal? Como eu falei, a gente tem aqui a área da Solo, que é uma área de Service Desk, infraestrutura, e a gente tem um sistema de Helpdesk, Diegão. E tem chamados de clientes ali, tem, sei lá, 100 chamados por dia, talvez, enfim, são muitos chamados, muitos tickets. Antigamente, Diegão, eu conseguia acompanhar tudo. Hoje em dia, eu como líder, tem tanta coisa para fazer, cresceu aqui a operação, eu não consigo acompanhar tudo. Então, para me ajudar, para eu ficar presente sem necessariamente estar na operação, eu criei esse agente. O que esse agente faz? Ó, eu escrevi aqui as instruções, que a gente tem um sistema de helpdesk. Importante, esse sistema de helpdesk, tudo que chega de chamado, de ticket, chega para mim por e-mail também. Então, olha só, eu recebo aqui tudo por e-mail, ó, chamados. Então, todas as atualizações elas vão chegando aqui. Note que tem vários não lidos, eu nem consigo mais ler tudo. É impossível, porque chegam todas as atualizações aqui. Eu criei esse agente, Diegão, justamente falando que eu tenho ali os tickets que chegam por e-mail. Falei para ele buscar na minha pasta de chamados. E aqui, Diegão, é o pulo do gato. Base de conhecimento. Quando eu crio um agente, além de eu dar instruções para ele, eu consigo colocar onde que ele vai acessar essas informações. Quando eu clico aqui, ó, eu clico aqui, eu consigo fazer ele buscar em tudo, nos meus chats, nos meus arquivos. Se eu clicar aqui em nuvem, eu posso pegar um site no SharePoint, uma pasta específica, enfim, eu coloco bases de conhecimento. Eu posso até subir arquivos aqui se eu quiser. Por que é legal, Diego, você limitar onde que o Copilot vai achar essa informação? Porque se você dá acesso a tudo, é muito mais difícil dele te trazer uma resposta assertiva. Se eu já souber exatamente o que eu quero, onde que eu quero, eu dou as instruções aqui e coloco o local onde ele vai buscar. Eu coloquei aqui meus e-mails, Diegão. Então, ou seja, eu coloquei meus e-mails, coloquei as instruções e aqui, Diegão, eu coloquei prompts sugeridos. Então, esse agente já tem alguns prompts que eu vou usar com frequência. Então, qual que é o exemplo na prática? Hoje, Diegão, olha o que eu faço. Quando eu quero saber alguma coisa dos tickets, eu não venho e não pergunto aqui para o chat, porque o chat, a chance dele me dar uma resposta ali muito genérica é grande. Eu clico aqui em
dados do Zendesk, que foi um agente que eu criei. E o agente, ele é como se fosse um chat, digamos, mas ele aparece aqui o nome do agente. E aqui embaixo, os prompts que eu posso escrever alguma coisa ou pegar um prompt que eu já tenho. Eu vou usar esse aqui, digam, ó. Quais tickets dos últimos 5 dias eu devo ficar de olho? Ou seja, eu estou perguntando para esse agente, que na verdade é um chat, o que ele vai fazer? Ele não vai buscar em tudo, ele vai buscar na pastinha de chamados do meu e-mail, que foi o único local que eu coloquei, e vai tentar me trazer ali o que eu devo ficar de olho. Digão, olha que exemplo legal, como que eu posso ficar presente sem estar dentro da operação. Cara, Muito tem legal. 100 tickets por dia. Aí ele vai tentar me trazer aqui as coisas mais, talvez mais críticas. Ó, Vitor, ele sempre acerta? Não, pessoal, ele não sempre acerta. Só que, digam, é muito melhor você usar a IA para tentar identificar ali os pontos críticos do que você tentar ler tudo. Eu não consigo mais ler 100 chamados por dia, para mim é impossível. Então, hoje, eu uso esse agente de IA que eu criei justamente para tentar me trazer ali as coisas onde eu devo ficar de olho. Ele até fala, ó, acompanhar esse chamado de perto, pois envolve questões técnicas, financeiras, comunicação sensível com o cliente. E, de fato, esse ticket que eu vi hoje é algo sensível. Se eu não usasse IA, digam, muito provavelmente eu não ficaria próximo desse ticket, eu não falaria com o pessoal da minha operação para saber o que está acontecendo. Então, olha que exemplo legal, digam, de como que eu posso usar meu tempo de forma inteligente, estar presente sem necessariamente estar dentro da operação. Beleza? Curtiu, Diegão? Será que a galera curtiu? Quero ver se tem rosas aí. Tem ou não tem? Victor, a galera tá Ah, curtindo bastante reação de surpresa aqui. Tô vendo subir bastante reação de surpresa, Victor, enquanto você fala, tá? O pessoal tá esquecendo de mandar rosa no chat, mas é porque eles estão esquecendo mesmo, Victor. Eu tenho certeza que tá sendo um conteúdo super relevante pra galera. Lá, agora a galera tá mandando rosa no chat. Boa. Boa, Victinho. boa. Diegão, eu vou então agora, sabe para onde? Eu vou para Ah, a cena 5. Vou para a cena 5 do nosso aulão. Clareza e contexto geram confiança. Digão, um líder, não sei se você concorda, mas um líder, acima de tudo, ele precisa ser claro. Os líderes que sabem sintetizar e clarificar as informações, transmitir ideias, e se comunicar de fato de forma clara, eles vão inspirar confiança e engajamento no time. Pessoal, uma coisa que a IA é muito boa é na síntese de muitas informações. O ser humano ele não consegue organizar milhares, milhões e bilhões de informações de uma vez. Então, nós, como líderes, temos que usar esse poder da IA. A IA é boa em sintetização, pessoal. Digam, pode hum. parecer que ficou meio abstrato, mas tem um exemplo muito legal que eu queria trazer para a galera, que é um recurso novo também do Copilot, que eu acho que pouca gente conhece, que são os notebooks de Copilot. Digam, olha só, eu vou voltar aqui para o meu Copilot, deixa eu voltar aqui para a página inicial. Beleza. Como eu falei, eu poderia fazer uma pergunta aqui para o Copilot, certo? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou entrar aqui embaixo, não sei se a galera já viu, mas existem esses notebooks aqui. Isso aqui são os notebooks de Copilot. O que são os notebooks, pessoal? Os notebooks são blocos de anotações. Notem que eu criei dois blocos aqui. Eu criei um chamado Projeto Orquestra e outro Cliente Solo. Eu posso criar outros blocos de anotação. O que é um bloco de anotação, Diego? Um bloco é um contexto específico. Por exemplo, esse projeto orquestra é um projeto que está acontecendo aqui dentro da Solo, que é a nossa área de TI, onde a gente está reestruturando as áreas, Diego. A gente está reestruturando. Então, é o que está acontecendo e tem muita coisa rolando, muitas informações. Então, o que eu fiz? Eu criei um bloco de anotações para isso. Quando eu entro nesse bloco, o que é um bloco? Eu consigo adicionar referências a esse bloco. Então, o que são referências? Por exemplo, Diegão, eu clico aqui em adicionar referência, eu posso adicionar arquivos. Então vamos supor que eu posso adicionar arquivos que têm a ver com esse tema específico. Além de arquivos, eu posso clicar aqui, Diegão, em nova página e escrever. Então escrever coisas sobre esse tema aí e começar a criar contexto sobre esse tema. Note que eu tenho aqui um arquivo em PowerPoint, que foi a apresentação que a gente fez desse projeto para a equipe. Eu tenho o Excel, que é importante que tenha a divisão dos clientes. Eu tenho aqui as 3 áreas com coisas específicas de cada uma. Então, ou seja, Diegão, eu criei um contexto para a IA sobre o projeto orquestra, porque a IA ela não conhece o projeto orquestra. Concorda ou não concorda? Concordo, Victor, concordo. Beleza. Além desse contexto que eu dei aqui, note que aqui em cima eu consigo editar instruções do Copilot. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Ó. Eu dei instrução específica. Eu escrevi o seguinte, ó. Presuma que eu sou o líder do projeto orquestra e todas as 3 equipes estão sob minha responsabilidade. Quero respostas com base nas melhores práticas de liderança. Então, ou seja, além do contexto, eu já escrevi aqui uma instrução de que
eu quero que ele presuma que eu sou líder das 3 equipes e eu quero as respostas com base nas melhores práticas de liderança. Ou seja, olha o contexto que eu dei. Aí, Diegão, por que eu estou trazendo isso? Quando eu crio um notebook de Copilot aqui, ele tem todo o contexto dessa situação. E recentemente aconteceu um problema aqui, Diego, você vai lembrar disso. Teve um especialista nosso que reclamou. Ele falou que a área de back-office, que é uma das 3 áreas do projeto Orquestra, não estava funcionando adequadamente. O que eu fiz, Diegão? Eu precisava dar um argumento para o especialista para suceder. Então, olha o que eu fiz. Em vez de mandar um prompt, perguntar isso lá no chat com o Copilot, eu estou mandando aqui no notebook, nesse contexto do projeto Orquestra. Aí eu vou mandar isso aqui só para vocês verem. Mandei aqui. Qual que é a pergunta que eu fiz? Esses dias houve um atrito na equipe, pois disseram que a equipe do back-office não estava funcionando bem. O especialista queria suporte imediato, enfim. Qual argumento eu posso dar para o especialista que sustente o papel do back-office? Digam, é tanta coisa que aconteceu no projeto Orquestra, tantas informações, tantas comunicações, que o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso dar um argumento. Eu pedi ajuda do Copilot para me ajudar nesse argumento, porque eu dei todo o contexto do projeto Orquestra. Então, ou seja, o Copilot, ele conhece esse projeto Orquestra porque eu dei todo o contexto. E, de fato, ele escreveu aqui para mim algumas coisas. Ó, olha só, o back-office foi criado com o propósito de oferecer suporte estratégico operacional, o seu papel é garantir qualidade, enfim, essas atividades exigem tempo, dedicação e alinhamento. Isso aqui é um argumento, ou seja, aconteceu isso de verdade. Eu li isso aqui, a IA me ajudou a construir um argumento que faça sentido com base em tudo que a gente já comunicou e tudo mais. E aí, Diegão, eu usei esse argumento de fato para falar com o especialista. Então, olha que legal. Tem muita gente que fala: o Copilot não me dá nada porque ele não entende o meu negócio. Talvez porque você usa o chat genérico. Se você cria um contexto no notebook de Copilot, talvez você consiga uma resposta muito mais assertiva. E olha um exemplo legal, Diegão. Tem muita gente que não sabe, mas assim, tem uma resposta aqui, certo? Vamos supor que essa resposta aqui, Diegão, eu quero compartilhar com alguém do meu time. Eu quero compartilhar porque assim, eu não vou fazer a reunião com o especialista sozinho, eu vou fazer eu e você, Diegão. Eu quero Perfeito. compartilhar isso com você para a gente mexer nesse argumento e tudo mais. O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e clicar em editar em pages. Então, ou seja, a resposta que o notebook de Copilot deu, e não só no notebook de Copilot, também no Copilot Chat lá funciona. Eu clico aqui em editar em page. Aqui, Diegão, ele abre como se fosse uma página do Loop, onde eu consigo compartilhar com o meu time e até editar. Olha que legal. Então, é uma página aqui com toda a resposta. Vou até editar aqui para a galera ver. Ó. Vou editar aqui. Opa. Vou editar. Posso mexer no que a IA falou. Posso adicionar ícone, adicionar uma capa. E aí, Diegão, eu posso fazer o seguinte. Isso aqui é uma página. Eu posso compartilhar. Eu venho aqui e compartilho, por exemplo, com você. Clico aqui. É como se fosse um compartilhamento de arquivo mesmo, Diegão. Eu venho aqui e coloco, por exemplo, você. Coloco você e compartilho com você. E eu e você podemos mexer nessa página e criar um argumento junto. Ou seja, a resposta da IA, Diegão, ela virou como se fosse um arquivo. Para quê? Para a gente trabalhar em conjunto e conseguir dar esse argumento para o especialista. Você conhecia esse recurso aqui, Diego, do Não Editar em conhecia, Pages? Victor. Não conhecia, Victor. Muito, muito, muito legal, hein? Muito Muito legal legal. mesmo. É isso, pessoal. Então, é um exemplo legal também, Diegão, de como a clareza e a confiança, a clareza e o contexto podem gerar confiança. Então, ou seja, os líderes que conseguem organizar as ideias e criar contexto, eles vão inspirar confiança, porque de fato eu cheguei para esse especialista com uma base sólida em tudo ali que a gente já tinha conversado. E vou te falar, a IA realmente me ajudou, porque às vezes é muito difícil a gente conseguir argumentos com tantas informações. Então, é um exemplo muito, muito legal. Victor, para Beleza? reforçar, nada adiantaria se você não tivesse colocado esses inputs, esses contextos, as postagens, arquivos dentro do notebook, né? Ele não conseguiria te ajudar nessa resposta, né? Exatamente. Só voltando Perfeito. aqui para a galera entender, o notebook de Copilot, né? Inclusive, a resposta que a IA deu fica como uma nova referência aqui, tá vendo? Ela fica como uma nova Boa. referência. Mas eu já tinha colocado várias referências, arquivos. Então, ou seja, essas referências e arquivos, na verdade, digam, é um compartilhamento de informações. Quanto mais Perfeito. informações eu dou aqui para o notebook de Copilot, nesse contexto específico do projeto Orquestra, melhores respostas eu vou obter. Beleza? Beleza, Pô, Vitinho. posso mostrar outro exemplo muito legal ainda, falando sobre clareza? Pode, Vic. Eu vou mostrar um aplicativo muito legal, que alguns já conhecem, outros não, que é o aplicativo do Whiteboard, Diegão. Olha só que legal. Aqui no meu Teams,
que eu faço? Vou entrar aqui nas minhas equipes. Deixa eu descer aqui, vou entrar aqui nas minhas equipes, ó. Equipes. Vou entrar aqui, Diegão, na equipe Team Solo. Vou entrar nesse canal Chefia. Olha só que legal. Aqui na equipe Team Solo, onde está todo mundo, a gente tem um canal que a gente criou, Diegão, justamente para falar desse aulão aqui que a gente tá produzindo e está apresentando hoje. E note que nesse canal tem todas as conversas sobre o aulão, tudo que a gente foi tentando construir está aqui, né? Então foi como se fosse nossa comunicação sobre o aulão. Nesse canal, Diegão, tem várias coisas, né? Tem a guia de arquivos aqui, com todos os arquivos que a gente usou no aulão. Então, já falando sobre contexto, né, cara? Base de conhecimento, contexto, que até a IA usa para te dar a resposta. Cara, você que organizar as informações num canal faz toda a diferença. Mas o que eu quero mostrar, Diegão, não é isso. Note que nesse canal eu tenho várias guias, e eu tenho essa guia aqui, ó. Clica aqui, eu tenho uma guia chamada Brainstorming. Quando eu clico nessa guia aqui, Diegão, nada mais é do que um whiteboard. O que a gente fez? A gente clicou nesse botãozinho para adicionar uma guia e adicionou um aplicativo. A gente adicionou o whiteboard, que é um aplicativo do 365, dentro desse canal, Diegão. Por quê? Quando a gente estava começando a produzir esse aulão, você deve lembrar, Diegão, a gente fez uma reunião de brainstorming, você lembra disso? Lembro. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma reunião de brainstorming para falar, pô, o que nós vamos colocar nesse aulão? Aí muita gente foi falando, eu falei, o Marcelo falou, o Diego, a Duda, o Pamplona, e a gente foi colocando aqui, Diego, post-its. E sim, note que quando você está numa reunião fazendo um brainstorming, são informações dispersas. Assim, eu estou falando de conteúdo de aulão, Diego, mas isso pode ser uma reunião sobre qualquer tema. As pessoas às vezes colocam ideias e vão escrevendo em post-it, e as informações, por exemplo, no whiteboard, elas ficam dispersas. Essa é a Como ideia, né, Victor, do brainstorming, né? Jogar o máximo de ideias possível para depois ajustar. Exatamente. E assim, isso aqui, esse exemplo que eu estou trazendo, não é só para brainstorming, serve para qualquer coisa, porque às vezes a gente faz uma reunião que não necessariamente é de brainstorming, mas as pessoas estão colocando ideias, estão tentando colocar informações. Só que nem sempre a gente consegue classificar e organizar as ideias, porque você está no meio da reunião. Como que a IA pode ajudar principalmente líderes, mas também não líderes, né, a organizar as ideias? Olha só, Diegão, no Whiteboard, que é um aplicativo muito legal, eu tenho também o botãozinho do Copilot. Aliás, eu não mostrei para vocês, mas o Copilot está dentro do Teams, do Word, do Excel. É que eu não gosto de mostrar esses exemplos, Diegão, porque são muito básicos. Ali, ajudar a criar um texto no Word, ajudar numa fórmula do Excel. Eu acho que todo mundo mostra isso. Eu estou mostrando justamente no Whiteboard, que é um aplicativo que pouca gente conhece. Por exemplo, eu tenho um brainstorm aqui. Eu posso clicar aqui, Diegão, no Copilot, e posso pedir para ele me resumir tudo. E de fato, eu fiz isso, pessoal. Porque a galera foi colocando toda a informação, eu falei, cara, como que eu vou construir o aulão com tantas informações dispersas? Quando eu faço isso, eu peço para o Copilot resumir tudo que foi colocado aqui no whiteboard. Então, ou seja, é um brainstorm com tanta coisa e cara, o cérebro humano é muito, ele tem dificuldade em sintetizar muitas informações. Então, eu peço ajuda para a IA para resumir, ó, ela me resumiu aqui, Diegão, e me trouxe como se fosse um componente do loop, ó. Desafios e práticas da IA, documentação e compartilhamento, liderança e facilitação, trouxe várias coisas. Então é como se fosse um resumo de tudo que foi trazido ali de forma dispersa. Eu posso manter isso aqui ou descartar. Eu vou descartar aqui para mostrar uma outra coisa que a gente pode fazer, que é o seguinte, ó, deixa eu só voltar aqui. Não quero um resumo, eu quero classificar melhor essas ideias. Eu clico aqui e posso categorizar. Eu vou clicar aqui em categorizar. O que a IA vai fazer? Ela vai tentar ler tudo aqui e vai tentar categorizar essas informações de uma forma fácil de ser entendida, de uma forma mais sintética. Então, eu também fiz isso, tá? É um exemplo real porque eu fiz isso. Eu, quando estava construindo o aulão, tinha tantas ideias, falei, cara, como que eu vou organizar isso aqui? Olha só que legal, Diegão. Aqui, ó. Eu posso manter, eu vou manter isso aqui, ó. Manter. Ele organizou, ele até mudou as cores dos post-its, ó. Exemplos práticos, e colocou tudo aqui. Desafios e impactos, recursos e diferenças, expectativas e boas práticas. Então, ou seja, digam, eu usei a IA para me ajudar a clarificar ideias e sintetizar. Então é um exemplo muito, muito legal também, digam, de como os líderes podem organizar ideias e criar contexto para inspirar confiança e engajamento no seu time. Beleza? Beleza, Será que a Victinho. galera conhecia o whiteboard, Digão? Ô, Victinho, o whiteboard eu acho que sim, hein, Vic? Ah, é? Whiteboard, eu acho que sim, a gente sempre mostra aqui, ainda tá sempre mostrando o whiteboard. Olha lá, a Adriana manda um sim aqui, a gente tá sempre mostrando. Mas quem não conhecia, né, fica aí, né? Fica aí o convite para utilizar a ferramenta. Marcelo, por favor. Bom, porque sabe o que é? Às vezes a gente acha que esse resumo que o Vitor fez no whiteboard
Às vezes a gente fala, poxa, eu vou usar esse resumo só para passar para uma outra pessoa, para compartilhar. Mas num processo de criação, num processo criativo, como esse que foi a criação do aulão, que o Vitor fez, você lê algumas outras informações, é como se alguma outra pessoa tivesse te sussurrando essas informações e aquilo retroalimenta o teu processo criativo, né? Então, não necessariamente você está fazendo um resumo para mandar para alguém, mas é um resumo para você ler e às vezes ele te traz uma ideia, te traz uma outra linha de raciocínio que você cria alguma coisa melhor do que você criaria, melhor e mais rápido do que você criaria, né? Sem dúvida, Marcelo. Eu mesmo uso, às vezes, eu uso até mais para mim do que para repassar. É uma forma de você ter clareza de tudo aquilo que as pessoas colocaram. Então, o líder ele pode usar isso até para ter clareza. É um exemplo muito legal mesmo. Boa. Bom, Diegão, estamos quase no fim. Eu quero então ir para a sexta cena aqui, cena 6 do aulão de hoje, Diegão. Eu queria falar um pouquinho Bora. sobre especializar e agendar. IA estratégica e proativa. A IA ela não pensa por você, mas ela pode pensar com você. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, eu já até falei aqui, deixa eu só voltar aqui na página inicial, eu vou entrar no chat do Copilot, tá? Esse chat do Copilot aqui, pessoal, ele é genérico. Eu não sei se vocês perceberam, mas qualquer pergunta que eu faço aqui, ela é mais genérica, porque ele faz uma busca em absolutamente tudo. E muita gente fala, pô, mas o Copilot não sabe exatamente o contexto que eu quero dar, é muito difícil. Vocês viram aqui, eu dei exemplos, que as formas de você especializar a IA é criando agente, então você pode clicar aqui em criar agente, ou você pode criar notebooks do Copilot. Então, eu trago esse tema porque muita gente de fato reclama das respostas do Copilot, mas o modo da gente ter respostas mais assertivas, se você tiver uma tarefa específica, um contexto específico, certamente é criando agentes ou se não criando notebooks do Copilot. E para criar agente, vocês viram que é só clicar aqui em criar agente. Ou diga, uma outra coisa importante que eu não falei ainda, mas existem alguns agentes que já vêm embutidos no Copilot. Note que você pode clicar aqui em todos os agentes. Tem vários agentes que já existem, agentes da própria Microsoft. Por exemplo, Diegão, esse aqui é o repositório de agentes do IA. Por exemplo, esse agente pesquisador, eu vou clicar aqui nele. Eu clico aqui. O que é um agente pesquisador? Você pode perguntar alguma coisa para ele. Quando você quiser fazer alguma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa de mercado, a melhor forma de você fazer não é entrar no chat do Copilot, é você usar um agente de pesquisa. Porque esse agente foi desenvolvido pela Microsoft somente para pesquisa. Outro exemplo aqui, Diego, vou clicar em todos os agentes. Você tem esse outro, analista. Esse aqui é um agente de análise de dados. Vamos supor que você tem Excel, vários Excels, você quer colocar aí, analisar os dados, enfim, você tem tabela, você tem estatística. A melhor forma de eu analisar isso é com o chat do Copilot? Não, não é. É você entrar num agente específico de análise de dados. Eu falo isso, pessoal, porque a IA ela é muito boa. Só que assim, a IA ela fica cada vez melhor conforme a gente especializa ela em alguma coisa. Ah, na área médica, não é à toa que, por exemplo, na área médica você tem uma IA que só faz isso. Por exemplo, na área jurídica, existem IAs que só fazem isso. Quanto mais a gente especializa a IA, melhores resultados eu vou obter. Então eu falo isso para você como líder olhar de fato os agentes, porque para você ter melhores respostas, talvez não seja no chat Copilot, dependendo do que você quer, são com os agentes. Notem que tem vários aqui, Diego. Tem o de. Opa, deixa eu botar aqui. Tem o de analista, tem até de aplicativo de terceiros aqui, Diegão. Analista, o aplicativo de ideias, de escrita, o Miro. Olha esse aqui, jurisprudência GPT. Esse agente é só para a área jurídica. Eu sei que tem muitos advogados aqui, clientes nossos. Cara, quando você quiser fazer uma pergunta sobre uma lei, não faz sentido ser no chat. Você vê aqui, por exemplo, nesse agente específico que é feito para isso. Então, ou seja, a criação de agentes e até usar os agentes que já existem, digam, são uma forma de você especializar algo que você quer. Então, ou seja, você vai obter respostas muito, muito melhores. É Beleza? importante falar, né, Victor, que ela vai te gerar respostas melhores, mas sempre é bom ter o crivo do ser humano ali para analisar. Não dá para confiar cegamente nas respostas da IA, né, Vic?
Exatamente, Diegão. Então, obviamente, sempre tem que ter um senso crítico do líder, a gente não pode pegar aquilo cegamente, mas usar o agente talvez seja uma forma de você ter respostas realmente melhores. E tem uma Perfeito. outra coisa que eu queria falar, Diegão, eu já mostrei aqui de especialização, tanto o exemplo dos notebooks quanto do agente lá do Zendesk. Eu queria falar um pouquinho sobre agendamento, porque dá também para a gente agendar prompts. Olha que exemplo legal, Digão. Eu vou entrar aqui nos meus chats e tem um exemplo que acontece que é o seguinte. Aqui na equipe, Digão, eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo diretamente, que são meus subordinados diretos, que são o Jorge, o Douglas e o Gustavo. O que eu faço? Toda sexta-feira eu pego e mando esse prompt aqui, ó. Sintetize ações, projetos, tarefas e trabalhos feitos por cada membro do meu time nos últimos 7 dias. São eles. Aí o que eu vou fazer, Digão? Eu vou referenciar aqui as pessoas. Ó. Eu vou colocar o Douglas, vou colocar o Jorge e vou colocar também o Gustavo. Então, ou seja, eu faço isso toda sexta-feira. Eu vou colocar esse prompt aqui. O que o Copilot vai fazer? Ele vai olhar ali todas as informações, trabalhos feitos, ações, projetos, obviamente as coisas que eu tenho acesso. Então, Diegão, o que o pessoal do meu time compartilha no digital faz toda a diferença. Porque se eles não compartilharem de alguma forma comigo, nas equipes, por e-mail, no chat, eu não vou ter acesso a absolutamente nada. Você concorda Perfeito. comigo? Concordo, 200%. E aí, eu tendo isso, ele vai me trazendo uma série de informações. Olha só. Douglas, projetos e ações técnicas, tarefas atribuídas, colaboração. O Jorge, projetos, tarefas. Gustavo, então ele separou aqui pelos membros do meu time. Então olha só que legal, Digão. Eu, como líder, uma forma de eu ficar próximo do meu time é usar esse prompt. Só que esse prompt aqui, Digão, não sei se você concorda, eu teria que usar toda sexta-feira. Porque assim, toda sexta-feira eu quero ver o que a galera, o que o pessoal do meu time fez na semana. Eu preciso ficar toda hora entrando aqui no horário que eu quero e colocando? Não, eu Não, posso agendar esse prompt, Diego. Olha só que legal. Eu posso vir aqui no prompt, passar o mouse aqui em cima, ó, e tem esse botão de agendar esse prompt. Eu posso, por exemplo, Diego, colocar um agendamento toda sexta-feira, tal horário. Quando eu faço, e até receber um e-mail quando as respostas estiverem prontas. Ele não manda a resposta por e-mail, mas ele me notifica por e-mail que a resposta está pronta. E aí, Diegão, quando ele agenda aqui, para eu acessar as informações, basta eu entrar aqui no Copilot, ele vai ter aqui o chatzinho em negrito, mostrando uma conversa que eu não li. Então, ou seja, eu consigo agendar prompts para rodar no horário que eu desejo. Por exemplo, eu coloco esse aqui toda sexta-feira, às 4 da tarde, para saber o que o meu time fez. Ali tem uma síntese e até olhar, ver se eu preciso ficar em alguma coisa de olho. Então, olha que baita exemplo, Diegão. E além do agendamento de prompts, digam, outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte: ainda está em construção, eu não vou conseguir mostrar exemplos, mas eu queria pelo menos mostrar para a galera ficar de olho, porque em breve a Microsoft vai soltar isso, tá? Aqui no meu Teams, Diegão, vou entrar aqui no meu Teams, eu tenho vários aplicativos. Tem um aplicativo aqui que eu posso clicar nos 3 pontinhos que chama Fluxos de Trabalho. Esse aqui você pode até buscar aqui, se você não achar aqui fácil, você escreve Fluxos de Trabalho. É esse aqui, ó. Fluxos de Trabalho. Para quem já usou o Power Automate, esse aqui é um aplicativo de automatização de tarefas, tá? Então é um aplicativo de automatização. Só que, Digão, recentemente a Microsoft começou a colocar modelos de IA aqui. Então existem vários modelos de automatização com IA. Por exemplo, olha esse aqui, Digão. Recapitular as comunicações sobre um tópico. Então vamos supor que eu queira recapitular, por exemplo, o projeto orquestra. Eu quero que resuma tudo que falaram sobre o projeto orquestra num período de uma semana. Eu coloco aqui o tópico, né? Escrevo aqui o tópico, projeto orquestra. Período, coloco, sei lá, 24 horas, uma semana, mês. Se vai me enviar esse resumo pelo Teams ou por e-mail, e qual horário, e quais dias ele vai me enviar. Ou seja, eu estou criando uma automatização com IA para ela me enviar um resumo de tudo que foi falado sobre um tópico específico. E ele me manda por e-mail ou por Teams. Cara, olha que exemplo legal. Isso aqui, Diegão, ainda não está 100%. Eu tenho testado, mas as respostas ainda estão em inglês. Tá? Então, só para vocês saberem, eu não vou mostrar nenhum exemplo porque ainda não está 100%. Mas é bom ficar de olho porque a Microsoft está soltando atualizações toda semana. Então, em breve, isso aqui vai funcionar. E eu vou te falar, Diegão, esses fluxos aqui, eles prometem ser o local para os líderes e para qualquer pessoa criarem automatizações com IA. E existem vários, Diegão. Se eu voltar aqui para a página inicial, tem vários. Ó, me ajude a preparar para o meu dia, descrever os principais resultados das minhas reuniões. Enfim, tem vários modelos que usam IA. Então, são exemplos, Diegão, de como a gente pode especializar e agendar IA. E ela não vai pensar por você, mas ela pode
pensar com você. Então, seja, olha que baita exemplo. Beleza? Belezinha, Victinho. Digão, para a gente finalizar, que já são 3h30, eu queria ir para nossa cena 7 do aulão de hoje, Digão. Cena 7. Bora. Na verdade, é uma reflexão que eu queria fazer com todo mundo que ficou aqui. Não sei se tem muita gente aqui ainda, mas, Digão, cada semana aparece uma nova funcionalidade de IA. Cada mês tem uma nova IA. E cada dia tem uma nova promessa na internet. Isso aí, cara, o tempo todo, né? O líder que vai navegar nisso tudo aqui que a gente está mostrando, ele precisa muito mais do que só curiosidade. Ele precisa ter consciência, Digão. Porque é impossível você entender tudo de IA. Não, você não vai conseguir entender tudo. Com a velocidade com que as coisas acontecem, ninguém vai conseguir acompanhar. Eu que sou da área, eu não consigo acompanhar. O que a gente precisa fazer como líder, Diegão, é criar um espaço para aprender junto com o time. E esse espaço, Diegão, ele não vai nascer da pressa, ele vai nascer da presença. E vocês viram, antes mesmo do Copilot, a gente precisa ter uma cultura de colaboração, senão a IA não vai funcionar, né? Sem compartilhamento, a IA não prospera. Vocês viram em vários exemplos que eu mostrei. O Copilot, ele não inventa, ele consulta. E se ele não encontra, sabe o que vai fazer? Ele vai tentar adivinhar, infelizmente. O papel do líder nisso tudo é garantir que o conhecimento circule. Eu falei para vocês, né? O líder, ele é o guardião do conhecimento coletivo. Obviamente, pessoal, além disso, é também colocar os pés no chão. O líder precisa ter pé no chão. Porque não é porque é IA que a adoção vai ser rápida. Vou te falar, pessoal, muito pelo contrário. Tem muita atualização, muito hype. Tem hype na internet. Todo mundo fala, IA é hype pra caramba. Muita coisa não vai funcionar logo de primeira. Isso vai tornar tudo mais complexo. A IA, vocês viram, né, Digam? A IA ela vai ajudar a ganhar tempo. Mas às vezes, ela também faz a gente gastar mais tempo, Digão. E esse tempo, às vezes, que a gente gasta, vai ser um tempo perdido. Só que às vezes é um tempo gasto porque o Copilot nos ajudou a fazer melhor. O segredo de tudo que eu trouxe, pessoal, é saber quando a gente deve acelerar e quando a gente deve desacelerar. E para fechar o aulão de hoje, eu vou perguntar aqui para todos os líderes, para todo mundo refletir junto. Que líder aqui que está tendo conversas regulares sobre a adoção de IA com o seu time? A maioria que eu vejo aqui, Diego, o pessoal não fala sobre IA. E sabe o que acontece? As pessoas vão usar qualquer IA. Então eu acho que os líderes precisam criar um espaço para começar a falar de adoção de IA nas equipes. Beleza? Então acho que, Diego, o que eu queria trazer de conteúdo era isso. Não sei se a galera gostou. A gente pode abrir para perguntas também. Quem quiser falar, fiquem à vontade, Diegão. Boa, o Marcelo tá com a mão levantada. Por favor, Marcelo, parabéns, viu, Victinho? Show de bola. Inauguro aqui porque dificilmente as pessoas levantam a mão logo de cara, né? Mas quero dar boas-vindas aí pro pessoal para falar realmente, porque acho que esse é um assunto que precisa ser falado. A ansiedade que existe, né? De uma maneira geral, não só especificamente sobre esse assunto, ela diminui quando a gente fala as coisas, né? E primeiro, parabenizar o Vitor, foi um conteúdo muito legal, principalmente esse final. Para mim, esse final vale mais que a aula inteira, né? Vale mais do que você aprender, eu pensando como líder, vale mais do que você aprender aonde está o notebook, como é que eu crio um agente. Galera, isso aí está num segundo passo, né? A gente, como líder, precisa fazer isso que o Vitor fez, colocar os pés no chão. Eu estava ouvindo esses dias na rádio, aquele cara acho que é da Chili Beans, o Caíto, que é Caíto o nome dele, falando, né? Do tal do skip ad, né? Aquele anúncio que fica antes dos vídeos, que a gente já fica... Antes era 5 segundos, né? Você pode pular o anúncio em 5 segundos, agora são 3 segundos, você fica desesperado para passar os 3 segundos e apertar para pular o anúncio. Cara, isso não vai funcionar. Isso em empresa, liderando um time, gestão, enfim, não funciona na vida. Vamos mais além, né, do que isso. Não funciona. E eu não estou falando isso, eu não estou dizendo que eu, Marcelo, aqui, pessoa física, também não sofro dessa ansiedade. Eu sofro, e sofro muito, porque a gente é impactado o tempo inteiro por isso, né? O marketing das coisas, hoje em dia, nos leva a fazer isso. O marketing, vou repetir o que eu estou falando, fazer que nem o Abel Ferreira, né? O marketing das coisas nos induz a fazer isso, a tomar decisão precipitada.
né? E quando a gente fala em IA, se eu estou falando aqui, deve ter gente de empresa enorme aqui, uma decisão errada que você toma, você pode estar gastando milhões na tua empresa por uma ferramenta que não vale nada. Várias vezes aqui não vai te dar resultado nenhum. Várias vezes eu comparo aqui, né, brinco com o pessoal, que o pessoal da Microsoft não me ouça aqui, mas entenda o contexto. Tem gente usando o Copilot como se fosse o Clip. Lembra do Clip? Aquele assistente pessoal que a gente tinha, do Word, lá em 1990. Cara, e por quê? Por essa falta, são algumas coisas, né? Mas a coisa que eu mais queria falar é que, assim, as pessoas estão ansiosas para fazer as coisas funcionarem assim, né? Ah, eu quero que funcione, eu quero que eu escreva uma frase sem pé nem cabeça, num prompt, e o Copilot me dê a solução e eu não preciso trabalhar e tá tudo feito, né? Cara, definitivamente não é assim. Há quanto tempo a Minutinho está falando de a gente compartilhar, de a gente criar contexto, de a gente não usar mais o WhatsApp, de a gente usar equipes e usar canais para separar os assuntos. Quanto tempo a gente está falando para dar nome às coisas, dar nome às reuniões? Você imagina você referenciando uma reunião que você não deu nome. Como é que você vai referenciar para o teu compadre? Você vai perder mais tempo procurando a reunião, né? Então, gente, às vezes vale mais vocês gastarem tempo com o time discutindo questões de como compartilhar, como se comunicar, né? Do que você simplesmente chegar e falar, olha, tem o Copilot, eu vou contratar aí, não sei quantos reais por mês, faz aí, usa o Copilot, então todo mundo está dizendo que funciona. O que vai acontecer? Acontece isso aí que um monte de gente reclamando, IA não funciona, né? Aí isso, aí aquilo. Várias vezes eu faço isso. Puta, eu, na ansiedade, escrevo alguma coisa e o Vitor vem e me põe o pé no chão. Marcelo, não, isso aqui não é assim, né? As pessoas têm essa ansiedade e leva a gente a cometer erros enormes, né? E a gente, quando é líder, quando a gente comete um erro, o erro reverbera, o erro custa, né? Então, é importante ter os pés no chão e segurar um pouco essa ansiedade e, como o Vitor falou, desacelerar. Vamos desacelerar, porque antes de você acelerar, né, você precisa alinhar o carro no lugar, né? Você tem muitas outras coisas que são importantes do que a velocidade, né? Então, é isso. Obrigado, Vitor. Obrigado por quem está aqui até agora e convido vocês a compartilhar, a entrar nessa discussão aqui, né, com a gente. Porque, como Podemos eu falei, até abrir câmera, né? Microfone da galera, né, Já Diego? tá aberto, já tá liberado. Não tem ninguém aberto aqui, eu tô olhando, ninguém abriu a câmera. Não tem, ó. A Adri abriu, pô. E aí, Adri, o que você achou? Fez sentido o conteúdo? Você acha que dá para encaixar no dia a dia? Gente, eu estava ansiosa por essa aula, né? Sempre que dá, eu pego um aulão de vocês. Acho que em 23 ou 24 a gente implantou, né, o Teams aí com vocês, foi ótimo. E eu estava ansiosa justamente para tirar essa minha impressão que o Copilot era ruim, não serve. É que eu não sei usar, é por isso que, é por isso que eu não conseguia, né? Então eu adorei e acho que quero mais. Quero o Poderoso Chefão 2, quero mais aí para a gente falar mais sobre isso, viu? Boa, Eu vou assim, falar... Desculpa, eu vou falar uma coisa, Adri. Sabe por que a gente às vezes tem essa expectativa de que, pô, é ruim? Porque tem tanto hype na internet prometendo que o negócio vai substituir o ser humano, que quando a gente usa, na verdade, a gente fala, não é bem assim. Pessoal, não é. A IA, hoje, em 2025, ela não vai substituir o ser humano. Não tem como. Vou delegar tudo que é repetitivo para ela. Não, não é assim. Hoje em dia, o que ela faz é você fazer algumas coisas melhores do que você faria sem a IA, sem dúvida nenhuma. E em algumas coisas você gasta menos tempo. Sem dúvida ela faz isso. Então, para não entrar no hype também, né? Por isso que às vezes a gente fica ali, é ruim. Não é ruim, é porque a ferramenta não é tudo isso que falam, né? Não é, e eu vou ser uma que vou disseminar isso agora aqui, né? Ó, gente, não é assim, o Pilot não é isso, vamos olhar direito. O que eu aprendi aqui eu vou passar, você aí multiplicadora, né? E vamos lá. boa. Por favor, Marcelo. O lance é o seguinte, né? Não só o Copilot, não é tudo isso. Qualquer inteligência artificial, né? Isso não é exclusivo do Copilot.
É, Então, primeiro é aceitar que vai errar. E aceitar que você faz parte do erro também, né? Você induz o recurso a errar, né? E um negócio que eu quero, assim, chamar muito a atenção, né, das pessoas. Cara, eu não sei alguém pediu para a gente escrever o prompt, né? Então hoje Marcele. foi a Marcele? Eu acho que fui eu até que mandei. Cara, hoje em dia as pessoas esperam os prompts milagrosos, né? Escrito e tal. Aí eu faço a seguinte reflexão aqui para vocês. Cara, fazer um prompt é muito mais difícil do que você clicar aqui, clicar ali e acertar o negócio. E assim, fazer prompt exige interpretação de texto, coisa que mas muita gente tem dificuldade de fazer. Interpretação de texto, construir uma frase. Então você imagina a dificuldade que essas pessoas vão ter para fazer essas coisas, né? Para escrever um prompt. Então ainda é mais fácil você clicar ali, beleza, sair. É muito mais fácil você ensinar isso do que você ensinar. Concorda, Vitor, que é muito mais fácil você ter uma. Por que o Comet, o Perplexity fazem tanto sucesso, tal, estão fazendo sucesso? Porque é mais um clica aqui, clica ali, tá mais fácil de fazer. Porque ensinar a fazer um prompt é muito mais trabalho, concorda? Inclusive, você falando isso me trouxe algo que para fazer um gancho, eu recentemente o pessoal falou, tem que pôr IA nas escolas. Vamos pôr IA. Tá, o que você vai ensinar de IA na escola? As pessoas não sabem escrever, as crianças. O primeiro passo é saber escrever, interpretar e compartilhar informações. Se a gente souber isso, a IA ela vai funcionar por si só. Porque a IA nada mais é do que um interpretador do que aquilo que a gente escreve. Se a gente escreve mal, ela vai te responder mal. Simples assim. Então não existe prompts prontos. Eu acho que a gente tem que investir na documentação, na interpretação, na clareza. Eu acho que se a gente investir nisso, a IA ela vai funcionar por si só. Boa, Victinho. É isso. Ó, o Fábio está com a câmera aberta. Fabião, quer dizer aí pra gente o que você achou de tudo isso? Vamos dar uma pequena contribuição. Não sei se vocês conhecem um youtuber, acho que é Jeff Su, ele trabalhou na Google e agora ele está empreendendo. Ele fala muito sobre IA, mas no webinar que ele deu, ele falou, gente, a IA não vai dominar o mundo. Quem vai dominar é quem sabe usar a IA, porque vai estar à frente dos outros. Ele falou, esse é o segredo. Se você entender, você vai se destacar. A IA não faz nada sozinha. E o prompt ser milagroso não existe porque às vezes atualizam o próprio algoritmo da IA e daqui a pouco aquele que era perfeito não funciona mais. Se você não souber ajustar para aquilo que você quer que ela faça, você vai ficar para trás, vai ter problema, vai gastar mais tempo buscando o resultado que antes era perfeito, agora já não é mais, e você vai ficar frustrado com ela. Acho que essa é a minha contribuição. Mas eu te falo uma coisa, né? Você fala né, o cara fala que a IA quem souber IA vai dominar o mundo. Que mundo? Que mundo, né? Alguém falou aqui da minha Telecaster. Que mundo? Que mundo que a gente quer? Né? O mundo que eu quero é pegar meu violão, sentar em volta de uma fogueira na praia e cantar com um monte de gente em volta. Dos meus amigos, né? Trocar esse sentimento. É isso que eu quero. É esse mundo que eu quero. Então, bicho, nem quem souber a IA vai dominar o meu mundo, né? Então sei lá, acho que muita calma, né? Com o que essa galera também fala, tal. Não E sei se aí, alguém uma concorda coisa comigo. bacana, Marcelo, até pro Fábio. Fábio, o que eu falo é que não existe o prompt perfeito e eu normalmente chego nos resultados que eu quero com a IA, não com um prompt. Eu chego com vários, com uma Sim. conversa. Porque quando você manda uma coisa, ela te retorna, você vai lá e responde. Então, ou seja, o prompt, eu nunca chego no que eu quero com um prompt. Normalmente eu chego com três, no mínimo três ou quatro, porque ela vai te trazer uma coisa que você não quer, você ajusta e vai ajustando. E isso requer interpretação de texto e clareza. Eu acho que a principal habilidade de todo mundo a partir de agora, em tempos de IA, não é a IA, é a interpretação e a clareza. Se a gente não tiver, a gente não consegue extrair da IA o que a gente precisa. Boa. E também, isso aí faz todo sentido do lance lá, o Fábio, eu vou deixar o Fábio falar. Fala aí, Fábio. Não só trazendo a contribuição também, que ultimamente eu estava lendo uma reportagem
E aí, sobre até a questão do marketing, né? Que hoje em dia realmente o marketing em cima da inteligência artificial é elevada e até com a questão sobre a ótica do ganho da produtividade, né? Claro, todo mundo quer ganhar produtividade, só que a produtividade ela está numa instância superior à qualidade da informação, né? E aí muita gente se preocupa na produtividade e não na qualidade gerada, e aí não necessariamente gerou produtividade, porque várias empresas já perceberam que a qualidade não foi como esperada, e aí tiveram que refazer a situação como anteriormente, ou seja, o que propagou como ganho de produtividade, na verdade não teve na prática, né? Por isso é que tem que ser aos poucos mesmo, gradualmente, o uso da informação e da inteligência artificial. É Então, isso. concordo demais, concordo demais. Nem responder rápido não é responder bem, né? Não é, vai muito nessa linha também, né? Responder rápido não é responder bem. É isso. Excelente, Fabião. E aliás, eu estava olhando o Fábio Souza, da Ampere, que ele falou, mas ele não estava com a câmera aberta. Eu estava falando com o Fábio de Souza, De que baixo, estava com é. a câmera aberta. Bom que você falou aí. Mas o Fábio da Ampere tava doido para falar também, você só deu a deixa para ele. O Daniel da Verdes abriu a câmera. Dani, você quer falar? Quer compartilhar? Olha, em primeiro lugar, agradecer aí pela oportunidade de estar aqui, né? Esse convite, esse aulão. Muito obrigado mesmo. Faz todo sentido tudo o que estão falando aqui, né? Até onde nós chegamos aqui nessa conversa. E uma das coisas que eu acho muito engraçada é que hoje o pessoal utiliza até IA para criação de aplicativos, né? Então você lá tem a opção de code no code, né? Code para quem sabe desenvolver, utiliza a IA, e para quem não sabe, para quem é leigo de desenvolvimento, cria prompts específicos no code para poder criar a IA, e aí o aplicativo. E aí um exemplo ali você tem, não sei se aqui pode citar nomes, tá? Mas tem o Base 44, entendeu? Que hoje aí é um grande recurso que o pessoal está utilizando para grandes microsas aí, para fins de aplicativos gerenciais, mini CRMs, para que atenda diversos tipos, né, de pessoas. Então, essa é a minha contribuição, tá? Eu gostaria mais uma vez de agradecer. E é isso. E assim, referente à apresentação também, do Copilot também, sensacional. Eu tenho ele na minha máquina, mas eu não sabia o tão assim, né? Rico ele é da forma de fins gerenciais para o nosso dia a dia, conforme foi apresentado pelo Victor. Victor, parabéns, brigadão aí, sensacional a apresentação, não tenho o que falar. É, Objetivo, que eu tenho que falar, o que você falou foi super objetivo. E são coisas que estão no nosso dia a dia que a gente não consegue nem parar para organizar da forma conforme você apresentou. Entendeu? Então, eu queria agradecer aí, pessoal. Boa, Boa. valeu, Daniel, valeu. Valeu, Tamo Dani. junto Ah, aí e na semana que referente vem. ao Tamo junto Marcelo, amanhã. ô Marcelo, quando tiver essa fogueira, esse luau aí, pode convidar, viu? Tô dentro. Tá ótimo, mas isso é do nosso mundo. Mas você tocou num ponto importante também, né? Que é uma consideração aqui. Primeira coisa, também queria falar, eu não, tudo que a gente fala aqui não é para ficar, não é para gente, para quem está aqui com a gente achar que é 100% da verdade. Isso aqui são opiniões, né? São opiniões, são formas como que a gente usa, né? O que a gente mostra aqui, o que o Vitor mostrou, são formas que a gente usa dentro da nossa empresa, tá? Então, estamos longe de querer dizer que isso aqui é a verdade, né? Que a gente é super especialista em IA. Não, a gente é especialista em usar e contar experiências de como que a gente está usando. Mas você falou do lance de usar IA para fazer aplicativos. É uma situação específica, né? E que eu acho que aí você tem aí a revolução já é enorme, porque já tem uma função, né? Você, puta, IA, ela vai me ajudar a diminuir o tempo de programação. E aí você está falando com pessoas que programam que já, isso aí já vem embutido dentro da aplicação. Você falou dessa base 44, eu não conhecia, mas você tem lá o tal do Lovable, né? Você tem outras ferramentas que ajudam programadores. Essa aí os caras estão revolucionando a parada, né? Agora, a gente está falando, né, no âmbito maior, né? Assim, no macro, você tem aqui. Acho que a maioria das pessoas aqui não são programadores, não trabalham com desenvolvimento e tal. E aí a situação é um pouco mais complexa, né? Acho que
é um pouco mais elástica a história. Uma coisa que eu podia trazer, Marcelo, fazendo um gancho que o Daniel falou, que você falou, que é o seguinte: a IA, quanto mais especialista, mais ela vai conseguir trazer o que você quer. Então, por exemplo, para programar, se você tem uma IA que programe, ela vai funcionar muito bem. Uma IA que cria vídeo, quem é da área de criação, de faz vídeo, imagem, já está usando IA para tudo. Mas ela é uma IA especificamente para isso. O Copilot, o que ele é? Ele é uma IA do dia a dia. Então, quando é uma IA do dia a dia, é muito mais genérico. Então, é mais difícil a gente encontrar os resultados. Então, quanto mais especializa a IA, resultados mais assertivos você vai ter. Por isso que talvez na área de desenvolvimento o pessoal já consiga ver mais facilmente. Na área de criação de imagens, de vídeo, o pessoal consiga ver, né? É porque são IAs bem especializadas em algumas coisas, né? O Copilot, o ChatGPT, são genéricas. Então, obviamente, você vai ter contextos mais genéricos ali